bolha? É pirâmide? É a grande oportunidade da sua vida? É proteção? Qual é, afinal, o papel dos criptoativos na sua carteira de investimentos? E o que você precisa saber para investir ou não em moedas digitais? Meu nome é Paula Zogby e nessa escola de investidores a gente fala sobre criptoativos e sobre investimentos em Bitcoin e seus primos. A definição de criptoativos é bastante ampla e um tanto quanto abstrata, já que existem inúmeros criptoativos com finalidades diferentes entre si. Você já deve ter ouvido falar em pelo menos dois, o Bitcoin e o Ethereum. Mas o universo é muito mais extenso. Em geral, a gente pode falar que os criptoativos são representações de valores digitais protegidos por criptografias, que ficam em um ambiente eletrônico em uma blockchain. Para ficar um pouco mais claro, o termo blockchain significa cadeia de blocos. Cada bloco são algumas operações que acontecem em um determinado intervalo de tempo. Nessa rede, todas as transações e operações são registradas pelos computadores dos chamados mineradores. Eles verificam a autenticidade dessas operações e, em troca, recebem um pagamento em criptoativos. Os mineradores, então, usam o seu poder computacional para permitir a existência desse livro contábil de criptoativos, que é o blockchain. Agora vamos falar sobre os criptoativos como investimentos. Em primeiro lugar, é muito importante você saber que é um tipo de investimento que exige um conhecimento profundo do mercado, porque ele é bastante novo e bastante volátil. Antes de se aventurar investindo em um criptoativo, você vai precisar conhecer, por exemplo, a liquidez daquele criptoativo em específico, que é para você não acabar com um ativo na mão que você não consegue vender quando você precisa. E a liquidez dos criptoativos é bastante diferente entre cada um deles. Como eu falei, existem muitos e cada um deles tem um nível de liquidez diferente. Também é essencial saber como que funciona a precificação do criptoativo em que você quer investir. Algumas criptomoedas não dependem só da oferta e demanda, elas podem estar atreladas a moedas existentes, moedas de governos, por exemplo. Estuda isso também. E por fim, entenda o risco que você está correndo e o seu perfil de investidor. Como os criptoativos são bastante voláteis, tendem a ser até mais voláteis do que várias ações da Bolsa de Valores, por exemplo, é importante você só investir se você não for precisar desse dinheiro no curto prazo, né? Se você aceitar oscilações negativas no curto prazo também e se você tiver um perfil um pouco mais agressivo de investimento mesmo. Aliás, mesmo que você seja um investidor agressivo, não é para investir em criptoativos uma quantia que você talvez precise no curto prazo. A forma mais conhecida de comprar e vender criptoativos é criando uma wallet, uma carteira digital, em uma exchange, que são as corretoras de valores focadas especificamente em criptoativos. Se você seguir por esse caminho, você precisa ter um conhecimento realmente bastante profundo desse mercado e da exchange que você vai escolher para fazer as suas operações. Isso é essencial para você não cair em nenhuma cilada, tá? Boa parte da má fama dos criptoativos vem de pessoas que usam criptoativos, né, ou o nome criptoativos para enganar investidores. Existem vários esquemas de pirâmide, várias empresas que não são idôneas fazendo isso na internet, então toma bastante cuidado. Como esse mercado é relativamente novo e as operações ainda não têm o respaldo da B3, é ainda mais importante saber quem que está por trás dessas operações antes de investir. Vale lembrar também que, por serem novos, de novo, os criptoativos têm algumas indefinições regulatórias. Então você precisa saber muito bem como que declara imposto de renda, como que funciona a herança, né, desse tipo de investimento. Enfim, tem que dar uma estudada aí se você quiser comprar e vender criptoativos por conta própria. Uma outra forma de investir em criptoativos sem precisar monitorar o mercado o tempo inteiro e sem ter esse conhecimento tão profundo que eu falei e que evita cair em ciladas é através dos fundos de investimento.
Os fundos de investimento em criptoativos de gestoras da sua confiança são mais seguros porque contam com o respaldo da CVM, que regulamenta os fundos. Aliás, você pode conhecer o que são fundos de investimento e como funciona o imposto de renda para fundos de investimento em 2 outros vídeos da Escola de Investidores que a gente vai deixar linkados aqui. Na Rico, a gente tem disponíveis os fundos da Hashdex, que é uma gestora focada em criptoativos e que tem o seu próprio índice de criptoativos. Mas esse é um mercado em expansão e pode ser que a gente veja novos nomes chegando aí em breve. Como todos os outros fundos, os fundos de criptoativo podem ter gestão ativa, que é quando um gestor escolhe os ativos que ele vai colocar na carteira todos os dias, todos os meses, ou podem ter gestão passiva, que é quando o fundo segue um índice. No caso da Hashdex, como eu falei, a própria gestora criou um índice, então os seus fundos seguem o desempenho desse índice. O nome desse índice da Hashdex é Hashdex Digital Assets Index. Ele segue o desempenho das principais criptomoedas, dos principais criptoativos do mundo, incluindo uma parcela grande em Bitcoin. O fundo master da Hashdex fica offshore, fora do país. Para um fundo de investimentos do Brasil investir 100% em criptoativos, ele teria que ser só para investidores profissionais, que tem mais de 10 milhões em investimentos. Para conseguir permitir que todos os investidores em geral, acessem os seus fundos, a Hashdex criou um mecanismo de investir 20% no índice e o restante em renda fixa. Isso diminui um pouco a volatilidade do fundo e permite que qualquer um invista. Mas cuidado, mesmo com esse tanto em renda fixa, os fundos de criptoativos ainda assim são bastante voláteis, então você precisa conhecer o seu perfil de investidor. Ele segue não sendo recomendado para investidores muito conservadores. Esse fundo que investe 20% em criptoativos e que está disponível para investidores em geral chama Hashdex Discovery. Ele está disponível na plataforma da Rico. Então, se você tiver sim um perfil um pouco mais agressivo e não se importar em ver o seu dinheiro oscilar negativamente em algumas janelas de tempo, você pode começar sim a pensar em criptoativos como uma forma de compor a sua carteira de investimentos. O ano de 2020, aliás, ficou marcado por uma valorização forte dos criptoativos, estimulada por fatores como a injeção de dinheiro na economia pelos bancos centrais, ou seja, os estímulos fiscais, pela pressão inflacionária trazida por essa injeção de dinheiro e pelos juros baixos. O Bitcoin, por exemplo, é escasso digitalmente, então ele não sofre desse efeito inflacionário, desse efeito de pressão inflacionária. Em outras palavras, o investidor agressivo que tivesse um pouco de criptoativos na sua carteira poderia ter visto uma queda mais amena dos seus investimentos nos períodos de maior estresse do mercado. E é por isso que eu falei no começo desse vídeo sobre proteção. Já tem gente tratando o Bitcoin e os criptoativos como se fossem equivalentes ao dólar e ao ouro nesse sentido de proteção. Ainda é prematuro cravar uma avaliação dessas, mas é verdade sim, é inegável que esses ativos vêm ganhando espaço. E com essa eu me despeço dessa escola de investidores sobre criptoativos. Se ficou alguma dúvida, não hesite em deixar aqui nos comentários. A gente também gosta muito de ver as suas sugestões para as próximas escolas de investidores. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para receber os nossos vídeos em primeira mão. Obrigada pela companhia e até a próxima Escola de Investidores.